Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do Empreende Macuxi. Eu sou Marina Pascoaloto. E eu sou o Douglas Minotto. Hoje o tema vai ser como delegar, engajar e incentivar os seus colaboradores. É um tema que a gente trouxe aqui a querida Angelita Vogel. Ela já veio outras vezes aqui, logo Uhum. no início, né? Quando a Sim, gente sim. começou. A Angelita fez parte do nosso Piloto. no nosso piloto, nosso episódio piloto. Isso. E depois, acho que do primeiro episódio da primeira temporada. Foi o Né? segundo O episódio segundo. da primeira temporada. Isso. A Angelita, que é formada em turismo, administração, está cursando, Isso. é consultora, planejadora, trabalha, já ainda faz consultoria pelo Faço Sebrae. sim também. Então, Angelita, fala um pouquinho pra gente aí, né, novamente, um pouco da tua história, porque passou já um tempinho, né? Desde lá acontecem muitas coisas. Isso. Então, agradeço mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz de estar com vocês agora na terceira temporada, né? Como a gente caminhou desde do primeiro, do piloto, e aí deu certo. Estamos encaminhando para a terceira e com certeza estaremos na quarta temporada também. Então, parabéns para vocês por fazerem com que esse projeto desse certo. E eu desejo também que vocês continuem aí, trazendo cada vez mais assuntos para os empreendedores macuxis, né? Os empreendedores daqui. Então, eu sou formada em turismo, estou concluindo a graduação também em administração na Universidade Federal. A minha área de formação específica é em turismo, mas depois eu fui abrindo o leque pela necessidade do mercado. Eu sempre digo que é bom a gente ter outras opções, né? Apesar de, desde a minha formação em turismo, eu sempre ter trabalhado na área, então eu sempre digo, nunca fiquei desempregada nessa área do turismo, que é algo também um pouco diferente aqui pra gente no nosso estado. Mas é sempre bom ter uma opção, então eu fui veredando por outros caminhos, como a administração e aí gestão de negócios, para complementar, porque como eu entrei também para essa área de consultoria, mudei um pouco quando comecei a dar aula no Senac na parte de gestão de negócios, e aí eu vi que eu precisava aprofundar um pouco mais ainda os meus conhecimentos, né? E aí entrei na graduação de administração na Universidade Federal, e comecei a aprofundar os conhecimentos para aliar, inclusive, nas minhas consultorias da área de turismo, que é o que eu presto hoje. Além disso, eu também coordeno um setor numa Secretaria de Estado, né? E que vem muito... Eu até estava pensando muito sobre essa questão do tema do nosso podcast de hoje, levando em consideração essa... que eu acredito que no primeiro ano do podcast eu ainda não tinha essa missão, porque agora que eu fiz 2 anos, né? E aí eu tô com essa nova atividade também na área da gestão. Que legal! Uhum. Que legal! Poxa, bacana. A Angelita, tu já trabalha com o Sebrae há quanto tempo fazendo consultoria? Eu dei consultoria num projeto em 2010, se eu não me engano. E aí depois eu retornei em 2020, pós-pandemia, para tentar alavancar a atividade turística aqui no nosso estado, porque foi uma das mais afetadas no período da pandemia. Aí você ouviu assim a quantidade de empresário que tu já escutou, hein, Angelita? Sim, muitos. Foram muitos. Inclusive agora eu tô com uma média de 40 clientes, então... Nossa! Bastante coisa. E alguns há bastante tempo, né? Como foi o Nidori, nós tivemos uma história. E aí, esse ano, a Marina tem a oportunidade de ter outro consultor também na área de turismo, né? Mas estou com outros clientes novos. É bom também para estar sempre ajudando de uma forma diferente novas empresas. E aí? Aproveitando o ensejo, queria enaltecer o trabalho dos consultores, que, olha, não é fácil. Como você bem disse, são muitas empresas. Sim. E quase sempre você precisa ir para o interior, Sim. atender os hotéis do TPQ, então não é uma Isso. viagem fácil e você precisa estar disposto a se doar. Você aprende muito, eu tenho Lógico. vontade de ser consultora, Sim. justamente para aprender muito, porque a gente tem aquela troca. Hoje tive uma reunião no Sebrae lá com o setor hoteleiro, foi maravilhosa a reunião, adorei. Mas você precisa estar disposto a se doar. Sim, é porque eu particularmente gosto muito de trabalhar com serviço personalizado, né? Então, nós temos o segmento da atividade turística, a hotelaria, a motelaria, no caso, que faz parte ali dos meios de hospedagem, a gastronomia e a parte específica das agências de viagens, guias de turismo. Mas cada empresa tem sua peculiaridade. Então, eu acho que um diferencial, quando a gente quer realmente fazer um bom trabalho com os nossos clientes, é a gente personalizar esse tipo de atendimento. Então, sempre ali, por meio do diagnóstico, entender o que o cliente quer
E aí, assim, a gente planejar todas as atividades que vão ser desenvolvidas no decorrer do ano, né? Aí você também vai para vários outros segmentos, Sim. né? Não só o turismo e a experiência que você adquire, né? Ao escutar empresários, ao escutar as suas angústias. Sim, né? lógico. Quantas coisas você já não deve ter escutado. E é o que a gente entra no tema de hoje, porque eu, como empresário, tenho essa dificuldade e muitos outros com certeza têm, que é o quê? É você delegar, né? Algumas Sim. atividades, você conseguir engajar com seus funcionários, né? Fazer com que todo mundo trabalhe de uma forma alinhada. E Isso. também os incentivos, né? Que a gente não pode esquecer dos Exato. incentivos, né? Sim. Como todo ser humano, você também gosta ali de um benefício. Claro. E, assim, na tua opinião, quando você escuta de um empresário, eu tô tendo dificuldade com esse tipo de situação, por onde tu acha que seria interessante começar? Essa parte, e como eu fui instrutora também durante 15 anos, só até hoje de forma mais esporádica, mas eu tive a carreira de instrutoria durante 15 anos e trabalhei muito ministrando cursos, tanto lá no Senac, que era a minha instituição, mas também de forma empresarial. Eu acabo também utilizando isso nas consultorias, né? Então, eu acabo dando treinamento para os funcionários, vendo essas questões. É muito engraçado, porque quando a Marina me passou o tema sobre essa questão de delegar, engajar, incentivar, e depois vocês me passaram o roteiro, eu mesma fiquei fazendo uma autoavaliação, né? Reflexões, né? Isso, exatamente. Por exemplo, vocês dois, enquanto gestores, vocês fazem essa reflexão de que forma vocês trabalham esses 3 pontos? Hoje é o momento de a gente, né, conversar sobre isso. E sempre é um tema que a gente sempre tem que estar discutindo. Sim, sim. Ele é bem pertinente. Hoje, ainda, eu lembro que quando eu vim aqui num dos primeiros episódios, a gente falava da mão de obra, da importância da qualificação. E engraçado que 3 anos depois, praticamente, a gente ainda ouve muito essa questão do problema com a mão de obra. Eu até vejo que algumas empresas já conseguiram se encontrar e conseguiram entender a forma de capacitar, de contratar, capacitar e manter. E eu acredito que essa questão de manter esse funcionário, né, esse colaborador, está muito relacionado com o nosso tema de hoje. Então, por exemplo, essa questão de delegar, eu acredito que os líderes é uma das maiores dificuldades. Por quê? Porque delegar, ele exige tempo. Às vezes a gente fala assim, mas qual a importância? A gente vai nos autores, nos artigos e a gente fala assim. A gente lê a respeito. Por que delegar? Porque delegar você vai otimizar o seu tempo. Depende. Depende muito, porque para delegar você precisa ensinar. Então, não é todo funcionário que você vai chegar para ele e passar uma missão, passar uma atividade, ele vai conseguir cumprir de pronto. Se você não tiver aquela paciência enquanto gestor, enquanto líder, de ensinar, então, tirar e organizar o seu tempo para que você possa, num primeiro momento, ensinar aquilo que você quer para o seu funcionário, explicar da melhor forma, provavelmente ele não vai atingir o resultado que você espera. Porque tem uma frase que eu li uma vez que eu gosto muito, que é o óbvio precisa ser dito, né? Então, assim, para você é muito óbvio, porque você faz aquilo no seu dia a dia. Então, tem gente que entende que delegar é eu chegar e falar assim, Marina, faz isso, desse jeito aqui para mim, por favor. Aí a Marina fica assim, será que eu pergunto? Será que eu não? Vou e faço. A Marina, ela faz como ela entendeu. Não necessariamente a forma como a Marina entendeu é o que eu quero que ela faça. Então, isso, a gente fica assim, eu devia ter feito. Vou levar mais tempo porque eu vou ter que refazer agora o trabalho da Marina. Eu perdi foi tempo em delegar, né? É um pensamento errôneo, porque o certo é eu chegar assim, primeira vez que eu tô te delegando uma função. Então, Douglas, senta aqui comigo. Deixa eu te mostrar como eu faço essa atividade. Porque a minha intenção é que depois você saiba fazer. Agora, por quê? Por que o Douglas? Não, eu vou delegar essas funções para o Douglas porque eu quero diminuir minha agenda, porque eu quero ganhar
mais tempo para fazer outras atividades. Ok, mas eu também vou mostrar para o Douglas que eu estou delegando porque eu confio nele, porque eu confio no potencial, porque existe uma possibilidade do Douglas crescer na empresa, porque ele não vai fazer só A, ele vai fazer A, B e C. Então, delegar não é só meramente passar uma atividade para o teu funcionário, para o teu colaborador. É mostrar a importância dele para a equipe, a importância dele fazer aquela tarefa bem feita para mim também. Porque eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas, porém, o Douglas também vai aprender. Porque senão, às vezes, de como a gente delega, o funcionário vai pensar assim, ai, mais uma coisa para eu fazer. Sempre. Ele pode ter esse tipo de sentimento se você não conversar abertamente. Olha, eu acredito no seu potencial. Quem sabe você possa mudar de função. Isso que eu estou te ensinando a fazer, você pode aproveitar em outro emprego que você venha a ter no futuro. Isso pode abrir a sua mente, você pode querer aprender mais sobre isso. Então, essa questão do delegar, ele sempre tem que vir um porquê. Porque senão, o sentimento do funcionário vai ser sempre mais uma função para mim. Mais uma coisa para fazer. E eu acredito que existem métodos, né? Formas de você delegar. Então, não é simplesmente pegar toda a tua bagunça que tu fazia e jogar na mesa do teu colaborador e falar te vira, ou então Resolve. ensinar uma vez ali e achar que nunca mais vai fazer. Então, primeiro, né, antes de você passar qualquer coisa, e se você não quiser ter tanta dor de cabeça, porque sempre vai ter, mas se você quiser reduzir isso, os erros, você tem que ter os seus processos muito bem definidos. Também. Então, é uma importância de você ter um método em passar alguma situação para aquela pessoa, deixar muito bem claro o que ela tem que fazer, né, e dar a devida autonomia também, Sim. como você mesmo disse. Não adianta nada eu simplesmente fazer da pessoa um robô. Exato. Né? Tá ali fazendo, ela não, se ela tiver dúvida, ela vai fazer da forma que ela acha que deve ser feita e não vai ligar muito para isso. Né? Então, existe um pouco não, muito dessa dificuldade, né, de Sim. muitos empresários. Então, alguns não conseguem delegar, com isso acabam ficando muito atarefados, porque não tem a confiança. Por exemplo, muitos empresários têm dificuldade em delegar ali seu financeiro. Sim. Né? Tem um pouco, minhas contas, eu não quero que O funcionário vai saber quanto que eu tô ganhando. Então, poxa, são coisas que realmente, se você fizer da forma correta, isso daí te elimina uma dor de cabeça e te dá tempo para atividades, para outras ações, para outras pensar em ações. expandir, crescer, diversificar os seus trabalhos, né? Porque eu digo que o gestor, ele depois de um tempo, logo no início, quando ele está começando o negócio, ele também é execução. Mas depois de um tempo, ele tem que parar de executar, ele tem que ser o gestor, como a gente fala, ele tem que gerir seus colaboradores, gerir suas atividades e executar cada vez menos. Eu acredito muito que delegar é sinônimo de ensinar. Para você delegar, você tem que entender que você precisa ensinar. Mas eu aprendi sozinho. Foi difícil, não foi? Então, por que tem que ser difícil para o teu colaborador? Você pode facilitar a vida dele, que, consequentemente, ele vai facilitar a sua, né? Então, está muito atrelado a isso. E tem a parte também do alinhamento, que é onde o segundo tema, né? A segunda parte do nosso tema, que é engajar. Isso. Então, tipo assim, quando você delega algo, principalmente quando você tem diversos setores na sua empresa, você delega algo para cada setor, você tem que manter aquilo alinhado. Sim. Então, você tem que manter os funcionários engajados entre si, ali, colaborativos e tudo mais. E isso é uma próxima etapa que eu acredito que chega a ser mais difícil ainda, né, você fazer isso. Existem muitas formas, né? Uma vez eu já vi o pessoal na internet jogando bolinha, um fala o que acha do outro e tudo mais, as dinâmicas. É uma forma muito bacana. Tem os rituais também, que são coisas interessantes. Tem empresas ali que já tem o seu, o aniversário de tal pessoa, no aniversário de algum colaborador. Aniversário antes do mês, as confraternizações. Isso. É importante essa parte. Que são coisas que fazem com que a gente consiga ter mais essa harmonia, né? E consiga delegar de uma forma mais harmônica. Eu acredito que a gente precisa conhecer a nossa equipe.
é muito importante que a gente conheça a nossa equipe. Porque, por exemplo, eu não posso delegar uma atividade... O Douglas e Marina fazem parte da minha equipe, e o Douglas ele tem mais perfil para uma atividade, e eu acabo delegando aquela atividade para a Marina, que é totalmente o perfil do Douglas fazer. Quando eu não conheço minha equipe, eu acabo delegando errado. E, consequentemente, termino o engajamento. Por quê? Porque o Douglas vai ver a Marina fazendo e vai ficar assim, eu poderia estar fazendo aquilo lá. Poxa, é aquilo que eu gosto de fazer. Por que ele não pediu para mim? A Angelita podia ter conversado comigo. Então, quando a gente delega, a gente tem que ter esse perfil. Aí depois vem essa questão do engajamento, que é você trazer o seu funcionário para si. Né? Que é isso que eu falo, conversa com ele, explica por que está sendo feito. A questão das finanças, né? Fala assim, olha, de fato, a lucratividade é uma coisa, né? A rentabilidade é outra. Então, assim, são números. Não pode fazer com que o funcionário se sinta mais um daqueles números, por exemplo. Eu só sou mais um. Então, quando eu mostro o engajamento, eu digo muito de você mostrar para o teu funcionário a importância que ele tem para você. Não é se tornar refém, porque eu digo também que tem muitos empresários que erram nesse engajamento. De que forma? Eu falo tanto para aquele funcionário que ele é importante, que a minha empresa não vive sem ele, que às vezes ele pode se tornar um mau funcionário também. Eu sempre digo isso, cuidado para não se tornar refém do seu funcionário. Então, não é dizer que você não sobrevive sem ele. Tem gente que vai levar isso muito bacana e vai se doar cada vez mais, e tem gente que já vai agir de uma outra forma, e você vai causar uma celeuma ali e trazer um problema. Mas você mostrar o quanto que sua equipe está junto de você, está disposta a não só chegar no horário e fazer aquilo que pede, mas que na sua ausência o barco vai, né, e fluir ali naquele rio, naquela tempestade, mesmo sem você. Eu acredito que quando a empresa ela chega nesse patamar, que a empresa consegue fluir, mesmo você não estando presente, é porque você conseguiu engajar seus funcionários. Eles vão entender a importância deles para aquele negócio. E aí o engajamento está muito relacionado a essa questão da motivação também. Eu digo que eu tenho um perfil muito aberto com os meus servidores, né? Que é servidor porque é funcionalismo público. Então, assim, eu converso muito com eles, é muito jogo aberto mesmo, é desde tudo. E eu era assim desde a época de professora, desde, eu não tô me sentindo bem hoje, então eu preciso contar com vocês. Do que só ficar assim, é a mesma coisa que chegar para eles e falar assim, olha, vamos negociar, eu sou chefe, eu posso chegar atrasada ou sair mais cedo, porque eu sou chefe. Não é assim que funciona, mas às vezes eu tenho um compromisso também. Tem que ser o exemplo também, né? Exatamente. Com certeza. Então, se eu digo assim para eles, olha, gente, amanhã eu tenho um compromisso, eu preciso contar com vocês, eu vou chegar 10 horas da manhã. E aí, o meu servidor, ele chega também às 10. Não tô engajando direito. Adorei. Né? Por quê? Porque ele se aproveitou da situação. Agora, se todos eles chegam no horário, sempre, então, se tem um dia que eu falo assim, olha, eu vou ficar até mais tarde hoje, vocês já podem sair. Eles vão entender que é uma troca. Eu não estou só usando do meu cargo ou do meu poder daquele momento, né? Então, o engajar é estar mostrando ali que você está com ele, entendeu? Quando ele precisa de você, ele também vai poder contar. Porque tem gente que é assim, eu posso contar com o meu funcionário, mas ele pode contar com você? Se ele precisar um dia chegar um pouco mais atrasado, sair mais cedo, se ele tem que faltar. Então, são coisas assim que fazem parte desse engajamento também, né? Fazer com que a equipe esteja alinhada, ou então mostrar para eles que, às vezes, que é até o nosso próximo tópico, né? Que é do incentivar. Às vezes, a gente tem que repensar muito isso. A minha equipe, ela é muito competitiva. Então, será que vale a pena um tipo de incentivo do funcionário do mês? Eu vou gerar mais um engajamento da equipe ou mais uma competição? Que pode prejudicar, né? Todo o andamento do trabalho. Pode acabar saindo pela culatra. Por isso que eu falei daquele primeiro tópico. Você precisa conhecer suas equipes para saber como delegar, para engajar e para incentivar. E uma coisa que é importantíssima, e eu tô sentindo o resultado disso, é fazer reuniões. Tanto reuniões em grupo, reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões individuais. A importância disso, esse alinhamento, ele começou a ocorrer de uma forma muito mais firme depois que eu comecei a colocar essas reuniões em pauta. Uhum. Então, eu acredito que
Se o empresário hoje ele não tem esse tipo de conversa, pode ser 3 funcionários, 4 funcionários, sempre reúne ali uma vez no mês, senta para conversar um pouquinho. Eu ainda falho muito, mas nas horas de reflexão, de momento Sim. ali que eu tô lendo um livro sobre gestão de pessoas, alguma coisa do tipo, me bate na cabeça, pô, preciso fazer mais isso. E aos poucos a gente vai melhorando, né? Porque é algo que sempre tem aquele... que você tem que estar pensando, você tem que estar evoluindo, porque muitos empresários fazem o quê? Né? E, inclusive, é uma coisa que eu sempre achava. Aumenta o salário, vou E ele deixar ele vai- ali incentivado, incentivo top, mas daqui 1 ano... O cara já se acostumou com aquilo, já tá tudo tranquilo. E aí? Depois tu vai ter que aumentar de novo? Até quando tu vai ter que aumentar somente salário para poder incentivar? E é onde a gente chega na parte do incentivo, Isso. né? Que não é Excelente. só dinheiro. Não, não é. Até porque o que que adianta, por exemplo, às vezes você ter um salário alto, mas você não tem condições de trabalho. O que adianta você ter um cargo de confiança que você tem que trabalhar dobrado. Então, às vezes eu percebo que tem empresas que têm cargos de gerente, de liderança, que não conseguem ocupar com teus próprios funcionários. Porque às vezes o funcionário ele não vê como uma promoção. Ele não vê, ele não Enxerga consegue como um enxergar fardo. como uma promoção, mas sim como um fardo. Ah, mas vai ganhar mais, mas eu vou trabalhar o dobro. Então deixa aqui, onde eu tô. Tá ótimo. Entendeu? Porque com o meu salário eu consigo fazer um extra, eu faço uma diária, trabalho com transporte de aplicativo, né? A pessoa se vira, então assim. Então, o que eu falo de condições de trabalho? Que também tem gente que pensa assim, condições de trabalho é ter um lugar lindo, maravilhoso, com estrutura, com materiais, com internet. Não! É desde da convivência, da harmonia, do entendimento, né, que se precisa ter. Então, quando a gente fala do incentivo, muita gente acha que incentivo é pagar em dia. Fala, gente, pagar em dia é É uma obrigação. obrigação. Né? É obrigação. Eu tenho um intervalo no horário do almoço. É obrigação. Mas outras empresas não. Aí você está se comparando, você enquanto empresário tenha muito cuidado, porque você está se comparando com algo ruim. Se você se compara com algo ruim, você sempre vai ser bom. Agora, você consegue se comparar com outra empresa que faz além do que você? Uma coisa interessante, Angelita, é você colocar a mão na consciência e refletir. Eu estou fazendo mais do que a minha obrigação, já que eu exijo que o funcionário faça pelo menos a obrigação dele, eu, como empresária, enxergo que eu poderia fazer mais do que a minha obrigação. Vale alimentação durante as férias. Eu não teria obrigação de pagar para o meu funcionário, mas aquele funcionário já está acostumado com aquele valor no orçamento dele. Para mim, não faz diferença. Eu pago durante as férias. É mais do que a minha obrigação e também não preciso deixar isso claro para ele. E como é que tu engaja teu funcionário? É justamente ele entendendo isso também, né? Dizer assim, não é passar na cara, que nem a gente fala assim, olha, eu tô fazendo mais do que minha obrigação, viu? Eu não precisava te pagar, mas eu tô te pagando. Então, isso, na verdade, você já não tá agindo também muito legal, porque você tá dizendo assim, preste atenção, né? Ou então, eu faço além do que eu devo. Não, é sempre, eu digo, é muito do jogo aberto. Olha, pessoal, então, olha, a empresa, ela busca sempre fazer um pouco além para vocês, né? Por quê? Não é porque eu sou boazinha ou por conta disso, mas é porque eu quero que minha equipe sempre tenha o melhor, as melhores oportunidades, para que vocês estejam sempre aqui comigo, para que nós juntos possamos executar as nossas atividades da melhor forma. Excelente. Paulo, Né? para minha próxima reunião. Isso. Eu falo muito pro pessoal que, gente, isso daqui que a gente tá, né, ofertando não é porque eu sou bonzinho, porque eu tenho pena. Não, porque eu quero resultado. É Isso. porque eu quero que vocês melhorem e evoluam o trabalho de vocês. Então, Porque eu acho que vocês merecem, né? Exatamente, eu tô dando essas condições, mas ao mesmo tempo eu também quero em troca, né, um Isso. trabalho favorável à empresa. Então, recapitulando. Ponto 1, a gente precisa conhecer as pessoas que trabalham pra gente. Isso é muito importante. E eu tenho sentido dificuldade exatamente nesse ponto. A gente, às vezes, não consegue, durante o recrutamento, conseguir fazer a leitura de quem aquela pessoa realmente é. Agora, no momento, nós estamos com um problema lá entre uma equipe e optamos por fazer o desligamento
de 2 membros dessa equipe, porque simplesmente os dois são problemáticos. São pessoas difíceis e acaba que vai adoecer uma pessoa boa da equipe por conta dos conflitos entre eles. Sim. Então, já ficou de lição, até conversei com uma pessoa da minha equipe de liderança, falei, olha, a gente tira de lição para tentar, no próximo recrutamento, conhecer mais da personalidade dessa pessoa, tentar entender quem que ela é, se ela vai... Porque foi conversado com ambas as partes dessa equipe problemática, a gente sentou, conversou, tanto eu quanto a minha irmã, e não deu resultado nenhum. Então, é importante você conhecer. Sim. É importante também, uma coisa que eu não estou fazendo, você está falando, de não passar na cara, mas deixar claro que a gente está fazendo algo... Para contar com eles, para dizer que eles são importantes para a empresa. Eu não estou fazendo isso só porque eu sou boazinha, mas é porque eu preciso contar com eles. E uma forma de fazer com que eles se sintam melhor em trabalhar na minha empresa é compreender que eu também busco, de alguma forma, fazer o melhor para eles. Eu preparei, né, para minha empresa, tipo, um cartão de benefícios, né? Tipo, e eu coloquei lá todas as informações e junto com isso, as pessoas, todo mundo que trabalha lá, eles ficam cientes, pô, quais são os benefícios que a gente tem na empresa aqui? Aí eu coloquei, aqui a gente trabalha só 40 horas semanais. Sim. Sempre foi assim lá no escritório. Só 40 não, menos. Porque eu não trabalho de sábado. É 40. Mas aí seria 44. 44. O total é 44. Aí como a gente é um escritório de contabilidade, então final de semana ali não tem muita demanda, acabou que a gente definiu não abrir. Mas isso daí não me impediria de, né, posteriormente, querer botar para 44 horas. Então, querendo ou não, é um benefício, né? Eu falo assim, não, gente, isso daqui... mesmo que vocês já estejam acostumados com isso, né? É um benefício não trabalhar os sábados, sair um pouco mais cedo na sexta-feira, ou não tem aquele negócio... Nós somos um pouco flexíveis, né? Ah, ficou doente, não precisa trazer atestado. Sempre utilizando, claro, do bom senso. Né? A pessoa não vai ficar doente ali durante um mês e não trazer um atestado. Mas essa que é a questão do engajamento, entendeu? Quando você mostra para ele, ele fica até, às vezes, com peso na consciência de faltar indevidamente. Porque o funcionário que é bom, ele vai lembrar. Ele fala assim, o Douglas já fez isso por mim. Aí ele tá precisando de mim, eu vou deixar ele na mão? É nesse nível de equipe que a gente precisa chegar, que é um pouco difícil. Essa troca, né? Você conseguir essa troca justa, né? E uma coisa também que eu acho que é algo que eu ainda estou implementando lá, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, claro, né? Empresário é uma faculdade, faculdade. Você ser gestor de uma empresa, como bonificar meus funcionários a partir do resultado. Né? É algo que eu sempre estou ali buscando, por quê? Porque se a gente pagar e aumentar o salário fixo dele, simplesmente pode acontecer de a empresa ter uma queda na sua receita e prejudicar o caixa. Aí poxa, por que eu não posso pagar para o funcionário um valor comparado ao resultado? Então, quando eu tenho um resultado bom, eu faço uma distribuição. Né? E foi onde eu achei a parte do PLR, que é a participação no lucros e resultados. Eu ainda estou implementando ali e tal, ainda estou entendendo como é que funciona, mas eu já deixei claro para todo mundo, a partir de 2025, a gente todo mundo vai começar a receber essa distribuição conforme a receita do escritório. Porra, todo mundo ficou... Felizaça, né? Caraca, Um extra. Dá um gás no pessoal e tudo mais. Claro que não são todos os segmentos que dão para trabalhar dessa forma, né? São várias formas que existem que podem ser utilizadas. Também. Aí, para complementar um pouco o que a Marina estava falando sobre como conhecer a equipe. Gente, é igual quando a gente casa. Às vezes a gente está com 10, 15 anos de casada e aí que a gente vai conhecer de fato a pessoa, né? Por isso que a gente tem essa questão do período de experiência, já um pouco sobre isso. Quando eu dou palestra, treinamento sobre recrutamento e seleção, mas eu geralmente não faço para a empresa, eu faço para o empregado, né, para aquela pessoa que está em busca de uma vaga. Eu sempre até falo, não seja aquele funcionário que quer se garantir só nos 3 meses.
Porque nos 3 meses eles podem tudo, são super empolgados, empenhados. Passou o período de experiência, você parece que não conhece mais aquele funcionário. É um risco? É um risco. Assim como também, às vezes, um funcionário que é muito bom, que de uma hora para outra ele começa a apresentar problemas. Se cansa. Né? Ou porque ele tá cansado da empresa, aí o que ele quer? Ele não quer perder os direitos dele. E aí ele acaba fazendo coisas que não deve para justamente buscar a demissão. Por isso que aí tem empresário que às vezes fica com aquele funcionário que não é bom, porque ele também não se programou. Então, uma vez eu conversei com uma cliente, ela falou, Angelita, eu faço uma reserva todo mês dos meus lucros para contar com uma demissão inesperada. Então, ela tem uma reserva demissão. Ótimo, excelente. Isso. Hoje, engraçado, a Angelita tá falando isso, eu tava numa loja de materiais de construção, e aí eu tava esperando o rapaz retornar, que ele foi procurar um produto, e tinham 2 conversando ali perto, e eu... Lógico, tem que ouvir, todo lugar é de experiências. Porque eu estou cansado, um falando pro outro, porque eu estou cansado, eu quero que me mandem embora, porque é muita cobrança, nossa, mas me deu tanta vontade de interferir, falar, você não quer ser cobrado, vamos abrir um negócio aqui, vamos abrir um negócio, você não vai ser cobrado e você vai sentir na pele. E aí, às vezes a empresa ela fica com um funcionário ruim, né? E porque ela não se organizou financeiramente para pagar, às vezes, naquele momento. Acabei de passar por uma reforma, eu tive um gasto inesperado e eu não consigo demitir esse funcionário. Gente, tá sempre assim, né? no Unidor. Lá é uma reforma constante. Então, o que acontece? E aí fica com esse funcionário ruim. E ele acaba aprontando cada vez mais. Não, eu dou meu jeito. Né? É melhor logo demitir o funcionário, porque é muito real. E eu sempre digo para os empresários, gente, e hoje acordo, ele é legal. Você só tem que fazer com que o funcionário entenda que ele não vai ele vai receber 80% do FGTS dele e 20% de multa rescisória. E os empresários pouco utilizam essa regra. É uma regra. Mas é complicado enfiar na cabeça das pessoas, dependendo... Né? Com quem você está lidando, se é uma pessoa que tem um nível fundamental, até pessoas com nível médio não compreendem, acham que está sendo passado para trás. Então, meu tempo é bem precioso, eu também tenho tanto problema para resolver que eu prefiro pagar. Vai embora, vai fazer falta R$1.000? Não vai, graças a Deus. E quando eu falo, às vezes, de conhecer o funcionário, num todo. Por exemplo, às vezes, aquele funcionário ele é muito bom, mas ele não está na atividade correta. Às vezes, você muda ele de setor. Uma empresária, que eu também dou consultoria, por isso que você falou que a gente aprende muito. Uma vez ela me falou, Angelita, eu tinha muito problema com uma funcionária em relacionamento interpessoal. Não na execução das atividades. Era basicamente com relacionamento interpessoal. Eu mudei ela de setor para um setor que ela ia continuar fazendo as mesmas atividades, mas só ela. Ela não ia ter que relacionar com outras pessoas. Diz que foi uma salvação. A equipe fluiu mais porque ela tinha problema e ela continuou fazendo as atividades dela e bem feito e não precisou demitir. Então, quando a gente fala até do engajar, é isso. É você, enquanto chefe, enquanto líder, compreender assim, o que eu posso fazer de melhor, inclusive para o meu funcionário. Às vezes é o horário. Às vezes ele não funciona de manhã. Tem gente que fala assim, eu não funciono de manhã, só funciona depois dos cafés, só funciona depois das 10. Ele, de repente, tem um funcionário para trabalhar no turno da tarde, no turno da noite. Realmente você precisa demitir. E tem gente que insiste, não, mas eu contratei ele para amanhã, eu contratei ele para esse lugar. E aí, não, abra um pouco mais a sua mente em relação a isso. É uma forma de incentivar também, digamos. Você fala tanto nas suas reuniões, estou dando um exemplo hipotético, né? Que é muito importante estudar, aprender, né, para poder evoluir, mudar de função na empresa. Aí um funcionário chega para você e fala assim, Douglas, Marina, passei num vestibular e agora eu gostaria de mudar o meu turno. Digamos que a empresa de vocês possibilitem isso, a sua possibilita, né, Maria? Gostaria de mudar meu turno. Ou então eu gostaria de trabalhar só um horário com 50% do meu salário. Como é que vocês reagiriam? Qual seria a reação de vocês diante de uma proposta dessa? Às vezes o funcionário sendo muito bom e você não quer perder. É uma forma de engajar, porque ele vai ter um sentimento de gratidão. Já aconteceu comigo, de eu não conseguir, de eu ter que sair da empresa, apesar de me doar, porque eles não flexibilizaram o meu horário. E aí, tchau, obrigada. Né? Que nem diz a brincadeira.
Porque é justamente isso. Então, às vezes, tu se sente um funcionário que faz parte. Qual é o teu incentivo? Tu falou tanto para ele estudar, ele resolveu estudar. E aí qual é o teu incentivo? Não tem como. A empresa funciona esse horário, infelizmente a gente não tem o que fazer. E tem aquela dificuldade de você conseguir arrancar essas informações do seu colaborador. Né? É complicado, ele não vai se abrir para ti assim do nada, né? Tem que Isso. ter um pouco ali a confiança. Então você Sim. tem que ter um pouco aquele espírito de liderança, não somente cobrar, Exato. mas também fazer por onde. Não adianta nada eu cobrar que você estude, mas eu não estudo. Exatamente. É o exemplo, né? E uma outra coisa também seria a meritocracia, né? Isso. Que é uma coisa... Nós temos muita atenção nisso, porque quando a gente incentiva o bom e da mesma forma o mau comportamento a gente também incentiva, os dois funcionários ali, por exemplo, um pouco mal e o outro tem resultados excepcionantes, e dá a mesma coisa para os dois... Cara, isso traz uma sensação de desânimo. Né? Sim, você tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Então, por exemplo, poxa, aquele funcionário não faz nada. Porque eu, enquanto funcionário, às vezes penso, poxa, aquele funcionário não faz nada. E aí, quando ele falta, a Angelita não nem dá falta para ele, nem desconta do salário. Eu venho todos os dias. Eu sou adepta daquela questão da folga. Se eu vejo, por exemplo, que... eu já tive uma situação real no meu trabalho. De um servidor faltar alguns dias. E aí eu falei assim, olha, então, fulano, entenda, né? O dia que a gente combinar alguma coisa de entrada ou saída, infelizmente você já gastou as suas horas do banco de horas, digamos assim. Porque você já faltou sem justificativa, assim, legal, digamos, né? E mesmo assim a sua falta foi abonada. Então, assim, não pense que eu estou privilegiando um outro colega. Então, eu acho que também falar abertamente com os seus funcionários enquanto a isso, eu sempre digo, jogar limpo mesmo. Qual é o teu sentimento às vezes? Tem gente que pensa que isso é fragilidade. Você vai se mostrar muito frágil para o seu funcionário. Como que eu vou engajá-lo? Se eu não trago ele para mim, eu quero que ele me conte as coisas, mas eu não penso também o que eu estou planejando. Eu não explico para ele por que eu estou tomando essa decisão, por que eu escolhi agir dessa forma. Eu sempre digo que o engajamento ali está muito de que forma que você tem a sua troca com o seu funcionário, né? De que forma que você conversa com ele. Que às vezes é numa reunião, às vezes... É uma percepção. Numa confraternização. Então, por exemplo, eu já cheguei com uma funcionária e conversei assim, eu percebi que essa semana você não está muito bem, você está precisando de alguma coisa? De que forma que eu posso lhe ajudar? Então, às vezes, é para além também só ali do teu ambiente de trabalho. Às vezes é um problema em casa, às vezes é tudo, né? Então, Angelita, eu não vou conseguir chegar no horário essa semana, mas se você precisar de mim qualquer dia, eu fico aqui além do expediente. Então, o funcionário ele já chega com essa proposta porque ele sabe que você tem essa flexibilidade, né? E essa questão... Desculpa, Marina. Bem interessante esse ponto, porque a gente precisa ter muito cuidado. Eu tô tendo exatamente esse problema de a gente dar a mão e a pessoa quer o pé. Nós tivemos uma questão de doença e depois na outra semana de novo. E agora, por último, eu descobri que a pessoa realmente não se cuida, então a saúde não melhora. E assim, quando aconteciam essas ausências, não. A gente precisava chegar e falar, olha, você tem a opção aqui do banco de horas, e fazer o pagamento dessas horas. E chegou um ponto que a gente notou que essa pessoa estava abusando dessa condição. E os colegas perceberam. Começaram a se incomodar. E começaram a se incomodar. Então, assim, acaba que a gente precisa ter muito cuidado, senão você vai adoecer uma equipe inteira por conta disso. Porque as pessoas não têm maturidade, acredito eu, né? Sim. É a mesma coisa. Por exemplo, eu preciso deles numa atividade nesse sábado, né? E aí eu cheguei e falei assim, quem gostaria de ir? Não, sábado não. Eu falei, olha, eu vou fazer assim, eu não vou delegar, eu vou deixar vocês entrarem num comum acordo.
quem pode ir e tudo mais. Aí um falou assim, mas eu já fui para tal evento. Eu falei, mas você foi no horário do expediente. Não conta. Não conta. E aí, eu também faço muito disso, entendeu? Deles também, que aí vem dessa questão do engajamento da equipe, deles meio que se acordarem em relação a isso. Período de Natal, Ano Novo, vai ter folga. Se decidam de que forma que vocês vão ajustar. Se às vezes se permite ter essa questão de folga, ajustem e só me repassem. Eu sou muito desse jeito assim também. Se entendam, eu não vou determinar. Agora, se vocês não conseguirem entrar em comum acordo, aí eu vou determinar. Aí, às vezes, eu determino de maneira incisiva e, às vezes, eu faço até sorteio no papelzinho. Ótimo. Ainda. Que ninguém fica Vamos com raiva. sortear. Que é uma questão de no sorte. final de ano, a gente reduz a equipe, né? Então, pega as 2 últimas semanas e uma equipe uma semana vai ficar de folga. Sim. E aí na outra semana reveza. Isso, aí justamente nessa daí fala assim, mas eu quero Natal. Cobram 13º, Né? mas quando o cliente precisa, tá tão de recesso. Né? Eu Não quero... estamos de recesso, estamos com a equipe reduzida. E aí é justamente isso. Eu quero Natal. Eu também quero. Eu quero Ano Novo. Aí eu falo assim, então, se decidam, né? Se decidam. Se a gente não chegar em comum acordo, aí eu falo, aí eu vou fazer sorteio. Aí a gente faz sorteio. Porque é justamente sobre isso também, para você não chegar só determinando. Olha, você vai tirar folga no Natal, você vai tirar folga no Ano Novo. Quem sou eu? Não sei das necessidades. Às vezes, para aquela pessoa, o Natal é mais importante, para aquela outra é o período do Ano Novo, né? Então, quando a gente chega só determinando, não deixa de ser um incentivo. Porque eu não queria folga no Natal, eu queria folga no Ano Novo. Aí a Angelita vai me dar folga no Natal. Não é um incentivo. Se o funcionário ele não percebe aquilo também, na verdade não vai ser legal. Então, quando a gente fala do incentivo, aí tem várias teorias de incentivo, desde premiações, cursos. Eu, particularmente, tenho, como eu já até comentei aqui, tenho muito receio enquanto a isso, de que forma que você vai conduzir, porque senão vira uma competição. Como é que é a tua equipe? Competitiva? Tem algum funcionário que vai passar o outro para trás para ser o melhor, para ganhar mais, para ganhar um prêmio? Tem empresas, por exemplo, que já escolhem os funcionários mesmos que votam naquele colega, né? Eu posso votar em mim mesmo? Sempre vai ter essa pergunta, né? Aí uma das regras, não. Então, você tem que criar mecanismos. Aí, às vezes, vem muito sobre isso, digamos. Você decidiu que vai fazer a divisão dos lucros da sua empresa a partir de 2025. Isso é legal também. Por quê? Porque, às vezes, tem empresa que faz como incentivo, tem um percentual daquele cliente que atende. Mas, inconscientemente, o Douglas tem um funcionário que gosta mais. E ele passa sempre os melhores clientes para aquele funcionário. Inconscientemente, às vezes é inconsciente. Nossa consciência, ela flui. Isso, exatamente. Então, aquele funcionário sempre vai bater mais meta. Porque os melhores clientes sempre estão com ele. E é o próprio Douglas que passa. Então, se não tem critérios, igual numa loja, uma loja de roupas, geralmente é o vendedor da vez. É justamente sobre isso. Porque quando entra na loja, você não sabe quem é que vai gastar R$1.000 ou R$10. Ou aquele que só está dando uma passadinha. Então, é o funcionário, é o cliente da vez. O cliente entrou é você, o próximo é você. É o rodízio, né? Então, isso flui. Porque senão diz assim, tal cliente vai ser só do fulano, tal cliente... Eu já estou criando mecanismos diferentes de incentivo. Se eu dou uma folga num período que ele não quer... Por exemplo, folga no dia do aniversário. Aí meu aniversário cai numa segunda, eu não vou poder fazer nada, a não ser até dormir mais tarde. Isso é incentivo? Exatamente. Tem empresas, né, que inclusive dão essa folga para você pro outro dia e tudo mais. E aí, por exemplo, eu posso ver que, de repente, o incentivo é dar uma folga no mês do aniversário, decidido em comum acordo entre o líder e o funcionário. Ótimo. Isso é um incentivo. Esse ano eu fiz um teste, né? Eu tinha visto e tudo mais, um empresário falou, vou fazer também, vamos ver se vai dar certo. E agora o pessoal super gostou e quer que continue dessa forma. Eu simplesmente mudei. Mudei no quê? Eu sentei com todo mundo em dezembro e falei, pessoal, vamos definir aqui quais os meses cada um vai tirar suas férias, quanto vai vender, quanto não vai, né? Que é permitido por lei. Sim. Vamos deixar já tudo organizado para vocês ficarem cientes de quando vai tirar e quando vai receber.
com isso, eu ainda vou pagar junto o adiantamento do 13º. Então, você recebe o salário, você recebe as férias, você recebe o adiantamento do 10º, e se houver, você recebe a sua comissão. Então, E tipo no assim, próximo mês ele tá liso. Eu tô brincando. Chega com vontade. mas aí a gente compra aquele Tô restinho, brincando, Douglas. aquele restinho de férias, né? E recebe um pouquinho depois. Não, tô Mas eu brincando. lembro sempre, pessoal, vocês estão recebendo esse dinheiro aqui, mas próximo mês vocês não podem também sair torrando. Né? É bem isso. Mas assim, a vantagem é que eles pegam uma quantidade de dinheiro muito maior, e eu Sim. acho que é bom, muito melhor assim, e vocês conseguem se programar com outras coisas. Ele vai conseguir tirar, às vezes, aquela férias que ele tanto deseja, porque às vezes aquele 1/3, dependendo de quanto que ele ganha, é indiferente, né? Ou então ele tem uma reforma, mas o que eu falo, é em comum acordo. É bem isso, assim, as férias é um direito, né? E aí, eu não poder programar minhas férias, e tem empresa que não permite. Exatamente. É com um ano e no 11 dia- meses. porque- Quando faz um no- ano e 11 meses. Quem define o dia das férias é a empresa. Sim. Né, na verdade, mas as empresas mais flexíveis, elas entram em comum acordo, Sim. que é o mais correto, né? É a mesma coisa também lá com os meus servidores. Chegou o documento para decidir as férias. Decidam. Eu sempre fico por último até. Eu falo assim: decidam, se organizem e aí depois eu escolho as minhas. Se dependesse Né? lá do pessoal, nem tirava férias. Eu falei, pessoal, aí não dá, né? Não pode, Né? tem que pelo menos tirar um pouquinho aí, senão é o Ministério do Trabalho. Estamos Mas- enfrentando um momento em que 90% dos funcionários querem vender pelo menos metade das férias. Até porque é isso que eu falo, ele vai fazer o que às vezes? Entendeu? Vai ficar só o dormir mais tarde? Né? Exatamente. Porque viajar morando em Roraima é complicado. Com as coisas tão caras. Aéreas É. altíssimas. Com as coisas tão caras que estão hoje, né? Todo mundo preocupado em pagar conta. E Então, não, quer tá vendo trabalhar. como são as questões? O incentivo, ele é tirar as férias? Depende. O incentivo, às vezes, para ele é vender. É vender, exatamente. E aí você é aquele empresário que entende que o incentivo para ele. O que a gente interpreta como incentivo, né? Por isso a importância de conversar bem com a equipe e estar engajado. Porque justamente, tirar férias no meu aniversário, tirar folga no meu aniversário? Não, eu prefiro até passar meu aniversário com a minha equipe, que eu sei que vão fazer lá uma festinha, né? E aí, por que eu vou fazer numa segunda-feira? Eu não consigo nem comemorar meu aniversário. Então, em comum acordo, eu decido qual vai ser meu dia de folga. Isso é um incentivo. A partir do momento que é uma imposição, ela deixa de ser incentivo. Né? O funcionário ele não vai conseguir perceber a vantagem disso, entendeu? Entendi. Ou então dizer assim, olha, amanhã você precisa, se trabalha só um horário, amanhã eu preciso que você dobre o turno, mas aí no outro dia eu te dou uma folga. Não é incentivo, essa folga não é incentivo, tá sendo só uma troca. Olha, eu preciso que você dobre o turno e aí depois em comum acordo a gente decide juntos uma folga para você, pode ser? É igual banco de horas. Banco de horas que você não escolhe seus dias de folga, não é incentivo, né? Então, tudo aquilo que é impositivo deixa de ser incentivo. O funcionário ele não vai conseguir perceber como uma vantagem. Ou seja, você não precisa gastar para incentivar, Não não precisa. necessariamente gastar, tirar alguma coisa do bolso. Isso, Às vezes você conversando, sendo um pouco mais flexível, exato. consegue ajudar em muita coisa. Ou então a pessoa fala assim, olha, Angelita, eu não quero um dia de folga no meu aniversário, mas tal dia vai ter uma confraternização na escola do meu filho e eu queria participar. Vai ter amanhã a família na escola, um exemplo. E eu queria passar amanhã com o meu filho lá na escola dele fazendo as atividades. Tem como eu trocar? Não, a folga é no dia do aniversário. Deixou de ser incentivo. E acaba ficando uma situação chata. É a mesma que você falou do salário. Incentivo é só aumentar o salário? Aí no próximo ano, se você não aumenta o equivalente, né? Já perde o sentido da coisa. E isso aí. tem um melhor incentivo que você pode dar para você, que começa em você, né? E também pode passar para as outras pessoas, que é dar um propósito, dar algo para o que trabalhar. Não somente tratar ele como uma máquina. Hoje as Sim. empresas elas estão trabalhando muito isso. Se for comparar as empresas como elas trabalhavam lá nos anos 70, 80, que o cara parecia o robô lá, tem aquele... Do Chaplin, o famoso filme do lá, Chaplin, todo mundo aham. acho que já viu esse vídeo.
E tá muito diferente de hoje. Sim. Então as empresas elas estão se preocupando mais com o bem-estar, né? Porque você não consegue separar a vida profissional da vida pessoal. Você passa a maior parte do seu dia com seus funcionários. Então, eu acredito que no relacionamento é importante ter limites. É importante. Eu aprendi na prática, porque para mim, não, se eu tinha uma boa convivência, era uma boa convivência. Não de estar um na casa do outro, mas no ambiente de trabalho, fazendo brincadeiras, algo do tipo. E depois eu percebi, opa, como gestora não pode ser tanto assim. Mas, às vezes, tem momentos de troca. É um café da manhã que você pode fazer sem uma data comemorativa, né? Vamos fazer uma cota hoje? Vamos comprar um bolo? Ali, às vezes, tá ali, por exemplo, tá todo mundo assim, ai, tô com vontade de comer um bolo. Aí o outro funcionário fala assim, ai, realmente um bolo agora. Aí você chega lá com um bolo. Entendeu? E é isso que eu falo assim, às vezes não precisa ter custo, às vezes é um custo mínimo. Então, às vezes, dizer assim, lá na minha sala tem uma regra de limpar as mesas, né? Sempre. A gente tem os serviços gerais, mas a gente gosta do ambiente mais limpo, organizado. Então, mas se eu tô junto ali limpando também, né? Se eu tô fazendo junto com o meu funcionário. Então, às vezes, o teu exemplo também incentiva ele a ser uma pessoa melhor, né? Então, tem que fazer. Por que tem que fazer? Tem que ter muito cuidado para não achar que é só uma obrigação a atividade dele também. Ter aquele emprego é muito importante para ele, mas ele é importante para você também, e é importante ele fazer as atividades dele bem feitas, até porque é uma forma de falar assim, olha, quanto melhor você faz, você não vai precisar refazer. Então, você terminou sua atividade, você pode até ouvir um podcast, mesmo que seja no seu horário do seu expediente, porque o que você tinha que fazer já foi feito, foi muito bem feito, não precisa refazer. Então, tá vendo até as formas que eu posso falar com esse meu funcionário? E aí de mostrar assim, por que a Angelita me dá tanto trabalho? Se eu chego para ele e falo antes assim, olha, eu tô te passando essas atividades aqui porque eu confio em você. Eu sei que quando você for fazer, você vai fazer bem feito, você já me conhece, você sabe como eu gosto. Então, a possibilidade de pedir, para que ele também não se sinta sobrecarregado, né? Então, entender para ele, por que sempre só para mim? Às vezes é esse sentimento, você pede para aquele funcionário fazer aquele trabalho, porque na questão de delegar, porque você sabe que ele dá conta. Mas você não faz um elogio junto. Eu peço para você porque eu sei que você dá conta, porque você consegue, porque eu confio em você. Você é a minha pessoa de confiança para fazer esse trabalho. Já é uma outra forma, ele já vai se sentir fazendo parte do seu dia a dia, né? E existem sistemas, né, que você pode usar para isso hoje. Então, existem planos que você consegue copiar com a ajuda de um consultor. Também, sim. Você consegue ter acesso a isso. E é simples. Sim. É totalmente simples. Você só precisa parar para sentar na cadeira um pouquinho e botar um pouquinho a cabeça para pensar, porque tu tem que preencher aquilo na tua realidade. Então, por exemplo, fazer um plano de cargos e salários. Também. Imagina só, o teu funcionário, ele tá lá, pô, eu sou auxiliar. Mas ali eu tô vendo que tem cargo de gerente ganha tanto, o que precisa para ser gerente, aí o que ele espera de mim. Eu vou conversar com o meu chefe, pô, quanto tempo leva. Então isso é bom também, você deixar bem à mostra, né, para que eles entendam onde, se eles quiserem, né, onde eles podem chegar. Sim. Né? Ao mesmo tempo, o plano de desenvolvimento individual, que é algo que você faz somente com cada um, né, dos seus colaboradores, e você define ali metas, cursos, treinamentos, coisas que ele precisa fazer. Leituras de livro. Isso, e você vai fazendo esse acompanhamento. Vai fazendo esse acompanhamento e você vai vendo a evolução dele. E é incrível quando tu vê uma pessoa que, pô, chegou crua no teu ambiente de trabalho. A pessoa precisa E ela cresce, ela começa a evoluir. Poxa, eu também fiz parte disso. Eu também, quando dá certo, né? A gente só falando quando dá errado, mas quando dá certo, dá uma satisfação. Sim. Né? E é conversar, tipo assim, não é, eu tô até pagando esse curso, eu tô te levando nessa palestra porque eu confio em você, porque eu quero o melhor para a empresa. Não, é dizer para ele assim, olha, eu tô pagando, eu tô fazendo esse investimento em você para você usar aqui na empresa. Mas, além disso, é para que você possa crescer. O grande problema é que as empresas, às vezes, veem essa questão como incentivo, principalmente do aprendizado. Eu não vou investir no meu funcionário, depois ele sai.
Tu não tá conseguindo engajar, porque se você não fornece, não possibilita isso, significa que ele não tá engajado, porque você se preocupa mais com a saída dele do que com formas da permanência dele, né? Agora, nas consultorias mesmo, a Marina não está comigo esse ano, né? Mas eu fiz eu sempre sugiro isso para os clientes, eu tenho sugerido de cursos. Eu falo assim, olha, escolham cursos. Eu disponibilizei uma lista de alguns cursos para os meus empresários e falo assim, compartilhe com os teus funcionários. Primeiro, faz um teste. Até para você ver qual que é o funcionário que é ele engajado. Faz um teste. Fala para ele desses cursos e verifica quem vai fazer. Quem vai fazer, exatamente. Sem nada em troca. Não vai ter prêmio, não vai ter caixa de chocolate, não vai ter ganhos a mais no fim do mês, no fim do ano, nada. Vai ter um outro que você vai perceber que vai fazer por conta própria, ainda vai pedir mais. Aí você fala já assim, opa, esse eu sei que é o que eu posso contar. Que aí vem aquele que vai ser o de confiança e que eu vou acabar investindo um pouco mais porque já demonstrou interesse sem nada em troca. Já é um teste. E o próximo é criar mecanismos. Então, esses dias eu estava atendendo um restaurante, aí eles estavam falando sobre cobrar 10% e ficar só com garçom, né? E aí a gente estava falando assim, mas para o garçom fazer um bom atendimento, a equipe da cozinha também tem que trabalhar rápido, colaborar. Porque não adianta nada o garçom atender rápido, atender bem, mas a cozinha enrolar. Ah, mas o atendimento direto hoje com o cliente, ele é um pouco mais difícil. Concordo que cada vez mais tem ficado mais difícil. Então, vamos percentuar. Daqueles 10%, tanto fica para o garçom, tanto fica para a cozinha, tanto fica para os serviços gerais, mas todo mundo vai ganhar, porque eles vão se sentir parte da equipe. Óbvio que o trabalho de estar em contato direto com o cliente, de fato, ele é um pouco mais exaustivo, digamos assim. Então, ali ele vai ganhar um pouco mais. Então, tem como a gente criar esses mecanismos. Essa questão dos cursos, eu sou extremamente a favor. Quem quer fazer? Eu sou muito disso. Quem quer fazer esse curso? Você começa... Curso de R$20, R$30, aquelas palestras que tem, alguma coisa. Que a gente tem uma gama. Aí quanto mais eles vão fazendo, poxa, esses daqui, eu sei que ele está se comprometendo com isso. Vamos dar um pouquinho a mais, vamos levar ele para um congresso lá em São Paulo. Por que não um clube do livro dentro da empresa, por exemplo? Nós fizemos, o pessoal não se interessou. Não, às vezes tem que ver se eles... Lá no escritório, a gente fez um plano de metas lá de ler alguns livros e tal. Tem alguns que estão lendo um pouquinho. Quem escolheu os livros? Foram eles. Foram aleatórios. Foram aleatórios? Definiu livros. Aleatórios. Aí vem muito... Já não tem um perfil. Eu tive uma empresária que eu achei muito legal a metodologia dela. Ela escolhia um curso desses online e ela não queria só o certificado. Além do certificado, ela marcava que tal dia ela ia fazer uma reunião. E uma das pautas seriam tópicos referente ao curso. E ela fazia o curso também. Então, ela só não dizia para eles fazerem, ela fazia todos os cursos que a equipe fazia, porque depois ela podia conversar sobre o curso. O que vocês aprenderam? O que vocês acharam interessante? Então, na reunião, no horário do expediente, uma das pautas era justamente o curso do mês. Então, é o exemplo também. Ai, nossa, a Angeli tá mandando eu fazer outro curso? Mais um? Nem ela faz. E a gente também não pode esquecer das facilidades. Tanto de sistemas que são utilizados hoje para acompanhar todo esse desempenho, esse desenvolvimento do colaborador. É muito mais fácil você enxergar isso, é mais fácil para ele também enxergar. E os cartões de benefícios. Também. Que facilitam bastante. Então, por exemplo, tem o Gympass, que até mudou de nome agora, que eu não lembro o nome que ele tá. Esse eu não conheço. É que é descontado, né, da pessoa, parece que R$14. Aí pode ser o empresário ou o funcionário pagar. E ele tem direito a uma academia, que hoje você tá pagando aí R$100 numa academia. Exato. Que interessante. Então, tem esse tipo de benefício como bem-estar. Então, uma psicóloga ou um plano de saúde. São vários benefícios, né, que a gente pode estar pensando. Esses dias eu até tenho que voltar nesse empresário da última consultoria. Ele estava tentando contratar um massagista e uma psicóloga para estar dentro da empresa. Então, uma vez por mês, uma ou duas vezes por mês, se eu não me engano, ia ter a psicóloga e o massagista, e durante o dia todo, e os funcionários iam fazer um
um esquema de horário para atendimento. 15 Não ia ser minutinhos, obrigatório, 20 não ia ser minutinhos. obrigatório, ia ser para quem quisesse. Então, às vezes, é um investimento, lógico, né? Porque você tem um custo, mas o quanto que o teu funcionário ele vai te ver? Como é que você vai engajar? Você, às vezes, deixa de perder um funcionário por causa de uma ação, E né? não é só para de dentro, tem para fora. Então outras pessoas vão olhar, poxa, aquela empresa dá aquelas coisas que eu nunca vi na vida. Quero E trabalhar lá. E isso, quero trabalhar lá. Então, querendo ou não, você começa a chamar a atenção de pessoas que podem, né, mudar o rumo da tua empresa. E isso reflete no teu, quando tu pensa no teu cliente interno, que é o teu colaborador, o teu funcionário, isso reflete no teu cliente externo também. Então, eu digo muito assim, é para os empresários mesmo, eu comento, não adianta eu vir aqui dar um treinamento de atendimento ao cliente, né, para o teu funcionário, mas quais são as condições? A gente vê, por exemplo, relatos de supermercado, um exemplo, né? E aí, o funcionário, ele é incentivado a fazer um bom atendimento para o cliente, mas ele não pode ir ao banheiro quando ele está com vontade. Ele tem um horário para ir para o banheiro. Gente, minha bexiga não funciona assim não, pelo menos com horário, né? Então, aí é que vem essas questões, né? Ah, mas aqui a gente paga... Ele não vai conseguir ver nem se tu pagar R$500 a mais de salário para ele, mas se ele não pode ir ao banheiro, se ele não pode sentar, se você não tem uma flexibilidade quando ele precisa, ele não vai levar em consideração mais os R$500. R$500 é muito importante. Dinheiro é importante, mas não é só isso, né? E... principalmente a geração, né, a geração Y, que são os mais jovens que estão entrando no mercado de trabalho, para eles, principalmente, eles têm visto os benefícios como algo mais importante para escolher, para trabalhar numa empresa. Muito, né, essa vertente de eles preferirem mais o bem-estar do que o dinheiro em si. Isso, Quanto menos tempo eu passo, se eu posso fazer home office, né, 4 dias da semana, que já tem empresas testando, né? Contratei um jovem da geração Y e ele não se adaptou à carga horária 12/36. Exatamente. E eles querem coisas diferentes, né? Sim. Coisa que a hoje gente na não França, tá. você trabalha 5 horas por dia, de segunda a quinta. Exatamente. É isso que o jovem quer. Eu Seria quero o sonho, também. eu também quero. Angelita, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Foi maravilhoso o nosso papo. Foi bem enriquecedor para a gente e para o nosso ouvinte também, nossa audiência. Isso. Muito obrigado, Angelita. Espero que você, né, venha falar mais sobre isso, porque a gente tem que estar falando o tempo todo sobre como engajar, como incentivar nossos colaboradores, porque sem eles a gente não consegue chegar a lugar algum. Exatamente. Então, eu agradeço mais uma vez o convite. É sempre muito bom estar aqui, porque a gente conversa tanto que vai passando até depois da pauta, né? Para além da pauta, né? Mas é só para deixar esse recado mesmo. Quando você for delegar, entenda que delegar é preciso ensinar, né? Engajar é preciso ser um exemplo, né? Engajamento está relacionado muito a exemplo. E o incentivo, ele não pode ser um padrão. Se o funcionário não vê isso como um algo a mais, ele não vai entender como incentivo. Então, aproveite mesmo para você se repensar, fazer uma autocrítica, uma autoanálise e tente conhecer mais a sua equipe. Que aí eu tenho certeza que você vai conseguir tanto delegar, incentivar, engajar e incentivar, que foi o nosso tema. E obrigada mais uma vez. Show. Obrigado, Angelita. E fica a dica aí, pessoal. Ficam atentos aí no Spotify, no YouTube. Toda segunda-feira sai um episódio novo. E até a próxima. Tchau, Até tchau. mais, gente. E muito obrigada.